Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Ah, Jeová. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. Como Deus forja o profeta, como Deus forja, prepara nossas vidas para nós sermos instrumento dele. Amém? Amém. Irmãos acharam? Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Abra agora em Isaías capítulo 43, versículo 13. Isaías 43, 13, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem se impedirá? Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Queria pedir você, querido, aquela que está olhando no nenenzinho, não. Mas os demais, eu queria pedir você, por uns momentos, feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Curva a tua cabeça nessa hora. E lá no fundo da tua alma, tu pode glorificar Deus sim com a tua voz, adorar o Senhor porque Ele é digno, mas lá no fundo do teu coração tu fala assim: Senhor, eu vim aqui hoje porque eu sei que tu já tem falado, mas eu quero que tu fale aquilo que eu preciso ouvir aqui essa noite. Nós não viemos aqui essa noite para ouvir o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E nos dias de hoje, o que tem acontecido é o seguinte: eu quero ouvir aquilo que eu quero, não o que eu preciso ouvir. E quantas vezes você vai no médico e o médico passa o medicamento, ele não passa o medicamento que você quer tomar, mas é o medicamento que você, nós precisamos tomar. E assim Deus. Então Deus, Ele quer ministrar na minha vida, na tua vida, aquilo que você precisamos. Queridos, nós observamos a palavra do Senhor. Jeremias, imagina o profeta Jeremias, chamado de profeta chorão, dado um certo momento, está no lugar, e o Senhor diz para ele: ei, Jeremias, levanta-te, põe de pé, e desce à casa do oleiro. E naquela hora Jeremias faz o quê? Se levanta, se coloca de pé, e ouve a voz de Deus. E a ordem de Deus é mais uma: desce lá na casa do oleiro. E lá eu vou falar contigo. Naquela mesma hora, o profeta de Deus ouve a voz do Senhor, desce até a casa do oleiro. E o que estava acontecendo? O oleiro estava trabalhando, estava fazendo vasos de barro, estava preparando vasos ali, queridos, para poder modelá-los, botar no forno e logo em seguida fazer o acabamento e vendê-los. O que aconteceu? A palavra do Senhor nos diz, querido, que o oleiro estava ali trabalhando e Jeremias observando. E muitas vezes na nossa vida nós viemos para o culto e nós não podemos ficar dispersos, mas nós temos que estar atentos. Atento a quem, irmão? Olhando qual é o sapato do irmão? Não. Atento a quem? Qual é a gravata que o irmão usa? Não. Atento à voz do Espírito Santo de Deus, a qual fala através dos louvores, através do testemunho, através dos hinos, através dos instrumentos sendo entoados, a melodia dos instrumentos. O Espírito Santo Deus fala de várias formas, e nós temos que estar na casa do Senhor, porque aqui hoje nada mais é do que a olaria do Senhor, para forjar os seus, para nós sermos instrumentos de Deus, para nós sermos vasos do Senhor. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. A coordenada relatava algo
eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu querido amado irmão. Quando nós observamos o testemunho desse, e nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos que Deus ele tem agido nos últimos dias. Ele quer levantar os céus na terra, mas muitos, infelizmente, não estão mais ouvindo a voz de Deus. Mas hoje, nesse lugar, o Senhor tem nos trazido aqui, porque não há um melhor aqui, somente é Jesus é o melhor nesse lugar. Eu me digo nessa noite para dizer que hoje aqui é a oraria de Deus. Mas eu quero te falar, às vezes eu venho para o culto chega, e nós queremos dizer assim, eu quero que a palavra venha falar o meu coração, porque eu estou passando um vale da tribulação, e a palavra tem que falar comigo assim, pastor Renato, tu vai sair, não vai hoje, tu vai melhorar hoje, as coisas vão mudar na tua vida daqui a 5 minutos. Deus é o dono da nossa vida. É Ele é que comanda o negócio. É Ele que decide o tempo, Ele que decide a hora, é Ele que dá a última palavra não é minha, é do pastor Renato, a última palavra é de Deus. E quando nós viemos aqui hoje, na oraria do Senhor, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos colocou de pé na sua presença, o Senhor mandou nós descermos, e nós estamos aqui humilhação, adorando ao Deus Todo-Poderoso, que merece ser adorado. Mas eu quero te dizer uma coisa, dado certo momento, querido, o oleiro estava ali com a sua roda, aquilo girando, e ele modelando aquele vaso, imaginando assim, eu vou fazer um vaso bem bonito, ele vai ter um tamanho tal, eu vou alisar ele bem, vou botar uns detalhes nele assim, e de repente o vaso quebra. Aí o oleiro perdeu a paciência, amassou aquele vaso, jogou na lata do lixo e não quis mais saber dele de maneira nenhuma. Não foi assim. O oleiro pegou aquele barro novamente, não descartou ele, mas amassou aquele barro, modelou aquele barro e fez um vaso conforme ele queria que o vaso fosse. E assim é Deus na tua vida. Não adianta eu falar assim, eu quero ser um cantor, eu quero gravar CD, Valdir. Você vai falar assim, não, mas eu quero que tu seja pregador da palavra. Muitas vezes eu posso dizer assim, eu quero ser um pregador da palavra. E Deus fala para tu assim, eu não quero que tu seja pregador da palavra. Eu quero que tu seja um profeta na terra, o qual abre a boca e transmita aquilo que eu quero que o povo ouça. É Deus que vai te mostrar segundo a vontade dele. Nós temos que nos colocar na submissão de Deus, irmão Manel, bem-vindo. Para que o Espírito Santo de Deus possa nos usar nos dias de hoje. Hoje, muitas vezes, nós queremos ver milagre. Hoje, nós queremos ver algo acontecer. Está faltando alguma coisa ainda para que isso aconteça na minha, na tua, na nossa vida. O que será isso? É nós ouvirmos a voz de Deus, nos colocarmos na posição de homem e mulher de Deus. E nós o quê? E descemos a cara do oleiro. E estamos ali, atentos a tudo que está acontecendo. Porque, sabe, certo momento, o Senhor vai começar a falar conosco. E o Senhor fala para Jeremias, quando aquele vaso se quebra na mão do oleiro, meu querido, e o oleiro prepara outro vaso conforme ele quer, o Senhor diz para Jeremias assim, louvado seja Deus. Então veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, louvado seja Deus. Não poderei eu fazer de vós como fez esse vaso, ó casa de Israel. Porque assim como o vaso está na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero te dizer nessa noite, Deus tem promessa na nossa vida, mas Deus quer nos modelar segundo a sua vontade. Deus quer nos modelar segundo o seu querer. Mas muitas das vezes nós precisamos pedir a Deus para abrir nossos ouvidos, para nós ouvirmos a voz de Deus. Mas eu quero te dizer, Pana, nós temos o quê? Nós temos fatos do Senhor. Não é fácil, não é brincadeira, pastor Renato. Porque nós sabemos muito bem que o fato hoje, para ele ser bem forjado, Valdir, ele passa por um processo antes de nós vermos ele lindo, antes de você ver um vaso em uma loja, pintado, bem maquiado, bonito, eternizado, ele passou por um processo. Ele foi tirado lá de dentro do meio da lama. Ele foi tirado lá de dentro do barro. Ele foi tirado, pastor Renato, lá do meio do lodo. Ele foi trazido para um certo lugar. Ali ele ficou. Para seguir, ele foi sendo amassado para ele poder pegar liga. E muitas das vezes, irmãos amados, nós como servos do Senhor, nós só queremos o quê? Nós queremos o açúcar
perfeitamente, como já foi de tudo que Deus faz. É perfeito, Tati. Para a glória de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos garante que o Senhor diz para Jeremias, e nós observamos que verdadeiramente assim é. Porque Deus, quando Ele escolhe quando Ele quer capacitar Ele nos tira lá de dentro do lamaçal miserável do pecado. Ele nos traz para a sua presença. Ele nos dá um banho de graça. Ele nos purifica com o sangue de Jesus. E Ele começa a nos moldar para que nós venhamos ser fácil para trabalhar na causa dele. E muitas vezes nessa trajetória acontece imprevisto na vida que nos leva a situações, que nos leva muitas vezes até ao fracasso. Muitas vezes, pastor Renato, nós começamos a lamber o lodo do chão novamente, mas quando nós somos chamados de Deus, o Espírito Santo de Deus nos toma pela mão, nos coloca de pé e nos deixa de graça, porque Deus não perde nem uma batalha. Deus não perde uma batalha, minha irmã, na tua vida. Deus não desiste da tua vida. Ele não perde a batalha. O que Ele falou na tua vida, Ele vai cumprir para a glória e honra do nome dEle, em nome de Jesus Cristo. E sabe o que acontece? O fato, quando ele é ali tirado, modelado, matado, e ele é modelado, pastor Renato, eis que tem um processo. Ele é deixado de quê? De lado, olha, querido. Ele não é mesmo a hora que olhando para ele, Valdir, ele não é colocado ali e já é lixado, não, ele é deixado de lado, ele é deixado lá, e ele fica aquele momento lá, só. Que momento é esse? O momento que está secando um pouquinho. E muitas vezes na nossa vida, enquanto você passado por isso, estão sentindo um momento de solidão, estão se sentindo abandonados, estão se sentindo como não é nada. Estão sentindo, pastor Renato, como é lixo. Mas não se preocupe, querido. É o processo que Deus está forjando a tua vida para que tu seja bênção na vida da presença dele. A tua vida venha ser instrumento, por favor, da vida de muitos e muitos. E aquele vaso, depois que ele está ali abandonado, ele está ali deixado de lado, ele é pego ali novamente, porque aí ele já tem estrutura física o suficiente para aguentar que a mão possa pegar nele e conduzir para outro lugar. Para onde? Vai lixar ele, vai passar o verniz dele? Não, ainda não chegou esse momento. Sabe para onde ele vai? Ele vai para dentro do fogo. Ele entra dentro de um forno. Quando se coloca aquele vaso dentro do forno, meu querido, sabe o que acontece? Ele chega a acender. Ele chega a ficar como uma brasa dentro daquele forno, até ele ser bem cozidinho, bem compacto aquele barro, para que ele venha ficar forte. Assim é a sua vida, assim é a minha vida, na presença de Deus, não pode. Assim é que Deus trabalha na nossa vida. Então, muitas vezes nós passamos num momento de desprezo, ficamos frustrados às vezes. Tudo bem. Aí nós superamos aquele momento, e aquele momento de euforia. Opa, que eu estou sendo tirado disso daqui a pouquinho. Você fala, meu Deus do céu, mas a coisa já não estava boa, eu estava me sentindo abandonado. E agora, como eu estou, agora eu já estou numa situação pior mais ainda. Agora a coisa ficou preta, eu estou dentro do fogo. Eu estou dentro da fornalha. Mas é Deus trabalhando na tua vida. É Deus que está moldando, é Deus que está trabalhando. E essa mãe está trabalhando, meu querido. Ele está vendo o teu coração, ele está vendo o meu coração. Ele sabe que muitas vezes há essa necessidade. Sabe por quê? Porque se não for dessa maneira, o vaso se derrete. Se não for dessa maneira, a primeira vez que encher ele d'água, sabe o que acontece? Ele faz assim, ó, ele não segura a água. Ele precisa de passar por esse processo, pastor Renato. E assim, somos nós na mão de Deus, queridos. Deus trabalha na nossa vida dessa maneira. Ele nos molda segundo Ele, mas Ele não nos desampara. Eu ouvi uma história esses dias, eu volto no vaso agora, porque Deus não nos abandona em forma alguma. Eu ouvi uma história esses dias que há uma tribo indígena que o jovem, para provar que é homem com 10 anos de idade, ele é deixado no meio da mata e é com os olhos vendados. À noite, ele tem que passar a noite inteirinha ali. Coloca uma venda nos olhos dele e ele fica paradinho no meio da mata, sem ver nada, sem saber de nada, Valdir. Mas ele fica ali para provar que ele é. Mas só tem uma coisa, irmãos. Quando chega no outro dia de manhã, ele tira a venda. Ele está bem. Sabe por quê? Porque o pai dele ficou a noite inteira de pé atrás dele. Assim, ó. Ele não sabia que o pai dele estava junto dele, mas o pai estava com ele. E
E assim é Deus na nossa vida. Nós somos o vaso, Ele é o oleiro, e Ele que nos molda segundo a sua vontade. E muitas vezes nós achamos assim, mas a coisa está difícil, não se preocupa. A coisa está feia, não tem problema. Eu estou passando o vale do vale, louvado seja o nome do Senhor. Porque se não estivesse passando, como é que ficaria? Deus só prova que Ele ama. E muitas vezes isso tem acontecido, querido. Muitos estão desanimando que a prova está doendo, mas é para doer. Muitos estão assim, meu Deus, mas será por quê, pastor Renato? Se está acontecendo aquele negócio. Sabe para quê, irmão? Para nos firmarmos diante de Deus ao dia. Para nós estarmos alicerçados no Senhor. Para nós termos a certeza que o Deus que não nos desamparou nessa situação, Ele não vai nos desamparar jamais. Mas eu quero voltar no profeta um bocadinho. E quando o profeta está forjado, quando o homem e a mulher de Deus está preparado, forjado, o que tem que acontecer? Ouvir a voz de Deus. Foi citado aqui essa noite. Você conhece o profeta Isaías? Senhor Isaías, ei, estou aqui, Senhor. Vai lá na casa de Ezequias. Diz para ele, Ezequias, põe a tua casa, põe a tua casa em ordem, tu vai morrer. Essa doença é tua para te matar. E na mesma hora, o homem de Deus teve que ir lá e transmitir isso para o rei. Tu vai morrer, bota tua casa em ordem. O rei, naquela hora, podia mandar matar o profeta. Ele era rei. Mas não. Ele ouviu a voz porque ele era temente a Deus. Porque Deus, quando te manda no lugar, tu crê nisso. Se Deus te mandar no lugar, tu pode ter certeza que Ele já foi na dianteira preparar o caminho para tu ir. Sabe tanto isso que eu creio na palavra do Senhor com base na Bíblia? Porque quando Jesus veio pregar, quem foi o precursor de Jesus? Jesus já tinha mandado João Batista na frente, já preparando o caminho do Messias, diz a Bíblia Sagrada. Então nós que somos falhos, o Senhor tem preparado já lugares para nós irmos. Muitas vezes você fala assim, eu vou no culto lá na casa do irmão tal. O Senhor já preparou a tua ida lá. E simplesmente vai concluir a tua chegada, viu, meu irmão? Simplesmente isso. Porque Deus tem querido levantar o que? Homens e mulheres que tenham coragem de botar a cara na frente, Tati. E dar simplesmente o que a cara vai bater e falar do amor de Deus. Porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra. O Senhor está forjando homens e mulheres. E muitos estão parando pelo caminho. Por quê? Porque estão achando que o desprezo é o final de tudo. Estão achando que a fornalha já é destruição total. Não é, meu irmão. Deus está trabalhando na nossa vida para poder nos fortalecer, para poder fazer nós pessoas que vão resistir às pedradas, vão resistir ao deserto, vão resistir ao fornalha, vão resistir ao desprezo, porque o homem e a mulher de Deus, ele passa por isso. Aquele que profere Jesus como Salvador, ele é injuriado, ele é escarnecido, ele é desprezado. Pelo homem, mas por Deus não. Por Deus jamais. Deus é diferente do negócio. Deus fala, ei meu filho, ei, levanta a cabeça que eu sou contigo. Hein? Eu te pego com a tua mão direita e te coloco de pé e te sustento. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. E muitos hoje estão voltando para trás. Então eu quero te dizer nessa noite, nós somos o quê? O barco na mão de Deus. Então nessa noite você está passando por luta, tá? Tem pessoas que dizem que está gemendo sim. Está doendo muito demais. Quase que não dá para suportar, quase. Não é que dá para não vai suportar, está quase não suportando. Mas não vai além do que tu pode suportar, porque Deus não permite. E te fala uma coisa, o agir de Deus na nossa vida é grande. O agir de Deus na tua vida é tremendo. O agir de Deus no nosso viver é grande. Porque nós vemos na palavra do Senhor, antes que houvesse dia, Ele disse, eu era. Antes de mim, Deus nenhum se formou, nem depois de mim se formará. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu te digo mais, a palavra do Senhor nos diz ainda mais. Quem pode escapar das mãos do Senhor? Se Deus te pegou para tu poder fazer a obra dele, quem disse que tu vai fugir da mão de Deus? Se Deus te chamou para tu fazer uma obra nessa terra, quem disse que tu vai falar que tu não vai fazer? Tu pode até tardar ela um pouquinho, meu filho, mas que ela vai acontecer, vai. Que vai acontecer isso? Vai. Porque Deus não é homem para que diz, nem que o homem se arrependa ou não. Deus, ele não se arrepende quando ele fala. E ele falou, eu vou fazer, eu vou fazer. E Deus falou, eu vou levantar. Pode levantar exército, pode levantar demônios, pode levantar pessoas, mas Deus vai te honrar onde tu estiver, onde tu passar, porque Ele não é Deus de confusão, Ele nos chama, nos capacita para nós irmos e darmos testemunho, pois nós somos as testemunhas do Senhor.
Eu quero te dizer nessa noite, irmão. Agindo Deus na tua vida não tem quem possa impedir o agir de Deus. Se Deus está agindo na tua vida, não há quem possa impedir o agir de Deus. Mas uma coisa Deus está requerendo nesses últimos dias da nossa vida. Sabe o que é? Compromisso com Ele. Comprometimento com Ele. Ontem nós da palavra, Deus não quer que nós venhamos ter uma língua dobre. O que é isso? Eu dou água doce aqui dentro, mas lá fora eu sou mais amargoso do que o fel. Muita coisa que foi falada aqui essa noite, querido. Nós estávamos no culto e foi falado lá. Não foi, Thiago? Muita coisa. Renata estava lá também, que é o chefe da casa. Louvado seja Deus. Irmã Irene estava lá. Então, muita coisa que foi falada. Deus está requerendo de nós, cheia também. Deus está requerendo de nós. O Valdir também estava lá, graças a Deus. Irmão, o que Deus está requerendo de nós é compromisso com Ele. Deus quer que nós venhamos ser fiel a Ele no que nós falamos, porque não vai adiantar nada. Eu falei ontem, pastor Renato, não adianta nada eu ler a Bíblia 15, 20, 30 vezes e não obedecer o que está dizendo. Não adianta nada você pegar a Bíblia na classe de baixo do grau, você está falando, tem que falar, irmão. Não adianta nada nós carregarmos a Bíblia e não vivermos o que a Bíblia ensina. Mas o Marco está difícil, então até hoje foi difícil. Mas a partir de hoje nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que não é um vento como esse vento do ventilador, que não é uma pomba que sai voando dentro da igreja, que não é simplesmente o quê? Não é simplesmente um fogo que passa, mas é uma pessoa que está aqui com nós. Mais real do que eu e você é Ele aqui conosco essa noite. E Ele está nos convidando essa noite, pastor Renato, a tomarmos uma atitude de homem, mulher de Deus, nos colocar de pé e saber que nós não somos qualquer coisa. O que tem acontecido e não tem o que tem acontecido, para que não aconteça milagres muitas vezes em nosso meio, é que nós próprios achamos que nós não somos nada. Parece que nós, não, eu não posso, meu Deus, nada disso. Deus nos deu o Espírito de fortaleza. Deus nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós. E Ele está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite não passeando, porque o Espírito Santo de Deus, ele muitas vezes está passeando neste lugar. O Espírito Santo de Deus na igreja, ele obra, ele trabalha, ele edifica, ele fortalece, ele consola, ele anima, ele levanta, ele dá força, ele dá graça, ele ministra, ele faz algo magnífico em nossa vida. Ele está aqui essa noite. Tu crê nisso, querido? Então, basta pedir a Ele que tu quer ter uma experiência com Ele. Conversa com Ele como se você tivesse, ou mais ainda, como se você estivesse conversando com uma pessoa. Vamos lidar com o Espírito Santo, como eu estou aqui lidando perto do pastor Renato, muitas vezes nós pensamos e conversamos. Vamos tratar dessa forma, pois ele é uma pessoa. Ele pensa, ele decide, ele levanta, ele capacita. E se tu está aqui hoje é porque ele te trouxe nesse lugar. Se nós viemos aqui hoje é porque ele falou, hoje eu te quero lá. E ele falou lá do nosso ritmo e nós estamos aqui pela graça e misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus quer levantar homens e mulheres que estão dispostos a ir fazer a vontade do Senhor. Aí tu pode falar, mas eu não fala, eu não, porque Jeremias foi falar isso, o Senhor repreendeu. Ele que coloca a palavra, Ele que fala, Ele que prega. Ele que usa, Ele que restaura, Ele que cura, Ele que ministra, porque Ele é o nosso amigo que trabalha em nossas vidas. Essa obra está de pé, porque o Espírito Santo está trabalhando. Essa obra está pregando a palavra, a vida, então Deus está usando a vida do Tiago, porque o Espírito